Oi, gente, bom dia. Continuando no livro de revisão, vamos para o capítulo B6, Núcleo, Síntese Proteica e Divisão Celular. A estrutura do núcleo celular, o núcleo, ele comanda as atividades da célula, desde processos metabólicos até a própria divisão. E também guarda as informações hereditárias das células. Nas células procariontes, o núcleo não existe, como a gente já sabe. Então, todo esse material fica disperso no citoplasma. Já nas eucarióticas, que podem ter um ou mais núcleos, esse material fica contido por uma membrana chamada carioteca, também conhecida como membrana nuclear. Dentro da carioteca, nós vamos ter um material, um material gelatinoso, que se chama nucleoplasma ou cariolinfa, E onde a gente vai poder encontrar um ou mais nucleolos e a cromatina. O nucleolo, ele é um agregado de RNA e proteína e não possui membrana envoltória. Durante a divisão celular, ele se desfaz, mas se reorganiza no final. Quando íntegro, durante a intérfase, que é o período onde a célula não está se dividindo, ele vai dar origem aos ribossomos. Uma vez que os ribossomos são formados, eles se dirigem ao citoplasma para fazer a sua função, que é de síntese proteica. O que dá origem ao nucleolo é um tipo especial de cromossomo, chamado cromossomo organizador do nucleolo, por meio de sua extremidade, chamada zona SAT ou zona satélite. A cromatina é formada por inúmeros fios compostos de DNA e histona, como a gente pode observar aí no desenho, O DNA, na verdade, ele nunca está sozinho, ele está sempre acompanhado dessa proteína, a histona, e vai receber o nome de cromatina. Porém, quando ele entra em processo de divisão celular, ele vai se desespiralando, como a gente vai acompanhando aí no desenho, até virar aquela forma típica que a gente conhece, que é o cromossomo. Com isso, a gente entende que cromatina e cromossomo são exatamente a mesma coisa. O que muda é o momento da célula em que ele se encontra. Quando a célula não está se dividindo, chamamos de cromatina. Quando a célula está se dividindo, chamamos de cromossomo, porque o aspecto muda. A cromatina pode ter regiões mais espiraladas, portanto mais condensadas e visíveis, e regiões menos espiraladas. As mais condensadas chama-se heterocromatina, a menos condensada, eucromatina, como a gente pode observar no desenho aqui desta página, da página 48. Bom, cada cromossomo é formado por um longo DNA enrolado em uma histona, como eu já falei. Cada trecho desse DNA que possa conter informações genéticas que resultam na síntese de uma dada proteína é chamado de gene. Então, gene é o trecho que contém o código para formar a proteína. Assim, cada cromossomo possui muitos genes. Nos locais de contato entre o DNA e as histonas, formam granulações conhecidas como nucleossomos. As áreas de grande espiralização originam um estrangulamento chamado constrições. Uma delas é a constrição primária, formada pelo centrômero. Também pode existir outras constrições ao longo do cromossomo, a secundária, que pode conter a zona satélite. Como são formados por DNA, o cromossomo pode se autoduplicar, e isso acontece durante a intérfase, preparação para a divisão celular. Então, como a gente vai observar no desenho, o cromossomo, na verdade, ele é um filete único. Ele fica com esse formato de X depois de duplicado, Isso tem que ficar bem claro para a gente. E o centrômero, ele tem posições diferentes dependendo do tipo de cromossomo, nós vamos ver mais à frente.
Como eu tinha falado, de acordo com a posição do centrômero, o cromossomo é diferente. Quando a gente tem o centrômero no meio, ele é chamado de cromossomo metacêntrico. Quando ele está um pouco acima do meio, submetacêntrico. Quando ele está bem lá na pontinha, acrocêntrico. E quando não tem nenhuma bandinha para o outro lado, telocêntrico. Os genes. O DNA que forma um cromossomo é constituído por sequências de nucleotídeo, que a gente chama de gene. O locus gênico é o local no cromossomo onde reside um determinado gene, também chamado de locus. Os genes alelos são aqueles que ocupam o mesmo lugar em cromossomos homólogos. Quando eles se duplicam, né, que formam aquele xizinho. Então, eu tenho um gene no loco X e eu vou ter aquele mesmo gene no cromossomo homólogo no outro loco X. Células diploides ou somáticas, como a gente também já sabe, são aquelas formadas por pares de cromossomos. Então, a espécie humana, por exemplo, possui 46 cromossomos que formam 23 pares, sendo o par 23 o cromossomo sexual e 22 são os autossômicos, que formam as outras partes do corpo. As células haploides, também chamadas de germinativas, que vão dar origem a células reprodutoras, no caso dos mamíferos, óvulo e espermatozoide, os cromossomos não formam pares. Gente, nós vamos encerrar por aqui. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, tá? Façam o exercício da página 50. Bom final de semana para vocês.